Gente querida, eu estou aqui hoje muito feliz para mostrar para vocês essa benção. Deixa eu me afastar um pouco. Meu livro, meu primeiro livro, No Divã do Dentista, e o subtítulo, né? Vocês estão vendo aqui embaixo? Não antecipe a dor, porque ela pode não acontecer. Meu nome e atrás, né, minha foto, uma pequena biografia para você saber um pouco mais de mim. E aqui embaixo, então, explica um pouquinho, né? Eu faço um comentário, uma explicação do livro que eu quero ler agora para vocês, porque tem gente me perguntando, mas o que é o livro, né? E às vezes chega isso tudo aqui e a pessoa fala, eu não tô afim de ler tudo isso agora. Então eu vou ler para vocês, tá bom? Quantas vezes, sem percebermos, decidimos em nossa mente que vamos sofrer diante de um determinado desafio, baseados tanto em experiências anteriores quanto pelo medo do novo, do desconhecido? É uma pergunta, né? Para muitos, é o mesmo que estar na cadeira do dentista. Eu já vou explicar por que eu estou usando essa ilustração. Aguardando para sentir dor. Quando nos isolamos dentro desses quartos de insegurança, muitas vezes ficamos estagnados e perdemos oportunidades em nossas vidas. Este livro fala sobre desafios enfrentados pela autora, euzinha aqui, e a decisão que ela toma para vencê-los, ao acreditar no que Deus lhe diz. Não se atendo às circunstâncias anteriores que lhe foram difíceis, ela decide buscar em Deus a paz para continuar seguindo em frente, sabendo que Ele nunca a abandonará e a guiará em todas as coisas, se ela colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Como colocar Deus em primeiro lugar? A resposta para essa pergunta você encontrará na leitura de No Divã do Dentista, o local em que você pode decidir não sofrer. É possível? Você está convidado a descobrir essa resposta, envolvendo-se nas páginas deste livro. Permita-se enxergar a si mesmo nessa aventura de fé. Por que No Divã do Dentista? Eu falo o nome e eu fico aguardando as pessoas com aquele olhar de interrogação, né? Bom, tem gente que não sabe o que é divã, então vamos começar por aí. O divã seria, né, um tipo de sofá muito gostoso, encontrado nas salas dos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, né? Pode ser um sofá também, mas é aquela coisa gostosa, né? Que você relaxa, você deita, fecha os olhos, você consegue falar o que está acontecendo dentro de você, né? Bom, então tem gente pensando, bom, então definitivamente não tem divã na sala do dentista, Lilian. Que história é essa? Bom, eu sempre tive muito medo de agulha, ainda tenho, né? Então, pensar em ter agulha na minha boca é complicado, né? Então, falar em dentista já ficava toda tensa, com medo, ficava toda dura aqui, né? Então, eu sofria antes de qualquer coisa. Então, meu estado emocional ficava muito ruim, né? A anestesia para pegar demorava muito. Então, quando vinha, né, a dentista vinha para dar uma anestesia, colocar o motor, aquela coisa toda, eu já estava em pânico, né? E aí um dia eu estava na cadeira da minha dentista e eu tinha que fazer uma limpeza. E para mim, limpeza tem que anestesiar a boca inteira. Então imagina, né? Picada em tudo quanto é canto. E ali Deus falou comigo. Deus falou assim, Lilian, por que ao invés de sofrer por alguma coisa que você não sabe o que vai acontecer, porque nesse momento em que a dentista está lá trabalhando, por que você não fala comigo? Por que você não ora
por pessoas, né, que você conhece que estão precisando de oração, né? Por que que você não pensa na palavra, na Bíblia, em versículos que você tem memorizados? Isso vai te gerar esperança. E Deus foi falando e eu fui fazendo. E quando eu saí, né, daquela limpeza que antigamente eu sairia, além da dor, eu sairia muito mais nervosa, muito mais tensa e com muito mais dor, né? Eu saí melhor do que quando eu entrei. Foi um negócio de doido. E eu compartilhei isso com a minha dentista, né? E ali Deus falou para mim que qualquer lugar onde eu estiver, pode ser na cadeira do dentista, pode ser fazendo algum exame, pode ser recebendo alguma notícia que o médico tem a falar, pode ser qualquer coisa, qualquer área difícil, seja o que for. Eu posso aplicar essa mesma técnica de trazer o Senhor para mim ou eu ir para Deus. Seja o que for, se torna esse divã onde eu posso conversar com Deus, independente da situação que esteja acontecendo. Compartilhar minha vida, orar pelas pessoas, trazer a palavra, né, a minha mente, agradecer, ação de graças nesse momento é importantíssimo. Então, por isso que nesse finalzinho aqui eu coloquei que qualquer lugar pode se tornar um divã, onde você pode ter esses encontros divinos com o Senhor. E o subtítulo, que é o que pega bastante, não antecipe a dor, não sofra antes da hora, em outras palavras, né? Porque esse sofrimento pode nem chegar. Ah, Lili, mas eu já passei por isso e eu sei que isso vai acontecer. Você decidiu sofrer. Não é que a gente fala, Lili, a partir de agora você vai sofrer. Não, é o hábito. Inclusive tem um dos capítulos, tem uma explicação lindíssima de uma amiga, a doutora Ana Cláudia Schessler. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. E ela fala que Deus deixou na nossa cabeça alguma coisa, tá? É um spoiler, tá? Mas eu não vou explicar porque eu nem saberia como. Deixou alguma coisa aliado à oração e leitura da palavra que nos ajuda a mudar de hábitos, pensamentos que nos aprisionavam, por exemplo. É um hábito. A gente se habitua a falar, não vai dar certo, né? Eu já passei por isso antes. Aquela pessoa, eu não confio mais nela, porque ela já me fez sofrer. Então, a gente já decide, sem perceber, que vai sofrer. E, de repente, aquilo nem vai acontecer, né? Então, basicamente, é o que o Senhor me deu neste livro, No Divã do Dentista. E eu convido vocês a comprarem, adquirirem essa bênção aqui. Gente, isso aqui é bênção para mim. Deus fala assim, Lilian, vai ler o capítulo 1 de novo, que você esqueceu o que eu te falei, né? Aliás, eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, né? Mas só para encerrar aqui, porque eu estou aqui para convencê-los, tá? Eu quero ler só o início do capítulo 1. O capítulo 1, o título é Quem disse para você se preocupar? É uma pergunta. Aí eu começo assim. Em que momento, Deus falando comigo, em que momento eu falei para você se preocupar diante de um exame médico ou de um prognóstico qualquer? Essa foi a pergunta que Deus me fez um dia, quando estava saindo de uma consulta médica para exames de rotina. Em que momento na Bíblia Deus mandou que nos preocupássemos? Vamos dar uma olhada no que a palavra fala sobre isso? E aqui eu coloco alguns versículos. Eu vou ler 2 só, tá? Aí vocês compram e leem o resto. Mateus 24, 6, parte A. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Olha o que Jesus está falando.
Não se assustem, vai acontecer rumores de guerra, as guerras, é o que está acontecendo, os desastres. Mas Jesus está falando, não é para se assustar, você tem que falar, você tem que decidir em Deus. Senhor, eu decido não me assustar, eu entrego para o Senhor essa situação. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Então, se o Senhor sabe, tô de boa. Em outras palavras, né? O próximo versículos, né? Provérbios 3, 24 a 26. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios, quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Deus tem falado muito comigo sobre a questão de declarar que ele é a minha segurança. Eu fiz até um vídeo, vocês podem procurar, que fala, tenho medo de não dormir. Acho que é isso. E ali o Senhor fala sobre aquele versículo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança ou seguro. E Deus começou a falar que dormir, descansar, é porque nós estamos seguros nele. E é o que esse versículo diz. O Senhor será a sua segurança. Então, não importa o que venha acontecer, a gente tem que entender isso. Se estamos em Cristo, né, como o Salmo 91 diz, estamos guardados, seguros, escondidos debaixo das asas do Onipotente, da sombra do Onipotente. Estamos seguros. Então, vocês estão entendendo que a gente tem que ver o que a Bíblia fala e a gente tem que declarar: eu creio, Senhor, me ajuda a crer. E aí, quando os sentimentos de medo, de insegurança, de coisas que nem aconteceram ainda, quando eles vierem, eu posso falar: olha, eu estou sentindo isso, mas eu vou acreditar no que a palavra diz. E o Senhor está falando, não é para você se assustar, Lilian. E você aí que está aí ouvindo, não é para você se assustar, é para você ter segurança. Tem mais versículo, mas eu não vou ler não, tá? Então vocês vão comprar o livro. Vocês podem comprar pela plataforma Uiclap, né? UICLAP, e pelo Amazon também, tá? Corre lá, adquiram o seu exemplar. Deixa os comentários, entre em contato comigo, me diz o que Deus falou para você. Lilian, mas eu não vou na igreja. Não tem problema, não tem problema. Deus te ama, Deus está chamando a sua atenção para você ler esse livro. Por quê? Porque aqui tem a palavra dele, tá? Não tô querendo usar o nome de Deus para você comprar livro nenhum, tá? Não é nada disso. Mas muitas vezes a gente está tão perdido, não sabe o que fazer, e tem uma orientação bíblica dentro de um livro. Agora, o melhor livro é a Bíblia, gente. É pegar a Bíblia, falar: Senhor, eu preciso entender o que está escrito aqui. Não entendi, eu vou procurar ajuda. Todo mundo conhece alguém que é cristão, que lê a Bíblia, que conhece um pouco mais. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O autor da Bíblia está ali junto com a gente quando a gente está lendo, né? Mas se você quiser estender uma leitura bíblica também, no divã do dentista, tá bom? Então eu queria só falar um pouquinho sobre o título, o que que era, né? E encorajar vocês, né, a buscarem o Senhor. E quando os pensamentos de sofrimento começarem a chegar, você está naquela encruzilhada, né? Dois caminhos. Eu vou continuar me massacrando com coisas que eu tô pensando que eu nem sei se vão acontecer, ou eu vou buscar o Senhor, tá? Então eu coloquei assim várias experiências que Deus me deu ao longo desses anos, intervenções pontuais do Senhor. Não tô falando que eu não sofri não, viu? A gente sofre. Nós estamos nesse mundão aqui, né, terrível, a gente sofre. Mas sofrer com o Senhor, buscando o Senhor,
conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus e trazendo a palavra para a nossa realidade, aí sim é diferente. Tá bom? Então eu quero encorajar todos vocês a adquirirem no Divã do Dentista, Lilian Balieiro. Não antecipe a dor, porque ela pode nunca chegar. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.